Sejam bem-vindos a mais um episódio do Ternários Talks. Aqui a gente fala sobre tecnologia, sociedade e absolutamente sobre tudo. E hoje a gente está aqui com a Juliana Averna, que ela trabalha com prospecção e estratégia comercial no LinkedIn. Seja muito bem-vinda, Juliana. Se apresente, fale um pouquinho mais aí do seu trabalho. Quando que você começou a trabalhar com prospecção, com estratégia comercial, que a gente sabe que é uma área fundamental em todas as empresas. Obrigada, Lá. Sim, realmente é bem importante aí a parte da prospecção. Bom, vou me apresentar novamente. Eu sou a Juliana, CEO da BizDev On Demand. A gente faz prospecção digital no LinkedIn. E o nosso papel é realmente representar as empresas que querem fazer uma prospecção bem pensada, preocupada com o branding, preocupada com o relacionamento. Na real, o nosso modelo de trabalho ele é focado no relacionamento. A gente pode usar todos os tipos de ferramentas para escalar, para melhorar a performance, mas no fim do dia a gente quer gerar relacionamentos longo prazo mesmo para os clientes. Você falou uma coisa que me veio à memória, uma situação que eu vivi. Tem muita gente... é uma coisa muito off-topic, assim. Tem muita gente que só quer vender. Sim. Né? Eu falo que é o profissional caça-níquel. Uhum. Que, tipo, eles querem colocar as pessoas pra dentro e, depois a gente vê como entrega. Sim. E aí, outro dia eu tava pensando num negócio que produto escala, relacionamento não. Porque o relacionamento requer tempo. Você concorda com isso? Concordo plenamente. Eu acho que o problema de você só fazer a venda pensando em fechar a venda é que você não consegue realmente entregar ou olhar para o cliente e poder trazer aquilo que ele está buscando. Então, isso em algum momento vai quebrar esse relacionamento. E aí, para voltar atrás, que a gente sempre pensa, poxa, se esse cliente não estiver satisfeito agora, tudo bem, depois ele volta. Mas como que ele vai voltar a pensar no seu serviço se ele teve uma experiência péssima, se ele não se sentiu ouvido e se ele não teve a solução que ele estava buscando? Então, ele nunca vai pensar em retornar. Então, eu acho que você pensar no longo prazo é mais saudável para a empresa. Mesmo que você não consiga escalar, você pode ter clientes que retornem porque sabem que seu serviço é bom. Se ele tiver algum problema que ele não possa continuar o serviço, tudo bem, porque quando ele puder de novo, ele vai voltar. Então, tenha toda essa questão, que eu acho que é bem importante, assim, a gente pensar. Hoje, assim, também, as pessoas, elas pensam muito na escala. Sim. Eu quero escalar, porque eu quero ficar rico, e aí vem aqueles gurus... É mentira, tá? Não acreditem nesses gurus, porque é tudo mentira. Sim. Faça 6 dígitos em 24 horas, né? Você nunca entrou no digital, aí você entra lá e acredita, enfim. Sim. Mas, realmente, sabe? As pessoas... Toda vez que a gente vai fazer um relacionamento, uma venda, eu tô vendendo para outra pessoa. A gente não tá no mundo de bots para bots. Né? E aí, o que acontece? Hoje, as pessoas chegam... Oi, você vai comprar de mim? Não vou comprar. Tchau. É bem isso. Né? É uma relação esquisita. Sim. Só que, ao mesmo tempo, as pessoas não querem o relacionamento do longo prazo. Elas querem vender de um jeito frio, mas elas não querem ser tratadas desse jeito quando elas vão comprar. Elas querem ser os reis e as rainhas. O que tá acontecendo, assim, com as pessoas que estão vivendo nesse jeito meio maluco, assim? Não sei se tem uma explicação também, mas uma percepção sua. À vontade, sem filtros. Sim. No LinkedIn, eu interajo com os leads lá, com as pessoas. Eu não gosto nem de chamar de lead, porque você despersonifica o ser humano que está conversando. Então, eu falo contatos, as pessoas. Então, quando eu tô conversando com as pessoas, eu sempre penso assim... eu quero que, em algum momento... De novo, se a pessoa quiser ter o meu serviço, eu quero que ela possa voltar, mesmo que não seja o momento. E é uma coisa que eu sempre falo para os meus clientes, e aí eu acho que é bem difícil você... eu me perdi no ponto aqui. Mas a questão a pergunta que você fez sobre a gente conseguir... estabelecer um relacionamento? Trazer esse nível de consciência para os clientes que você atua com estratégia comercial. Sim.
não adianta você trazer um cliente pronto para comprar se o cara vai tratar ele como uma garrafa d'água, entendeu? Exato. Então, assim, você percebe que as pessoas hoje querem ser tratadas como reis e rainhas, mas elas não tratam o cliente dessa forma? Sim, total. Então, como eu estava dizendo, ao ter essas conversas, a gente vê que você falou, não é bot com bot. Mas às vezes porque a pessoa só precisa apertar um botão para te responder. E a pessoa que tá mandando a mensagem, geralmente, não é ela que tá mandando. Então, a gente precisa ter um cuidado na hora de fazer esse tipo de abordagem para não se tornar essa conversa só de robôs, entendeu? Porque daí ninguém vai ganhar nada. Nem a pessoa que tá vendendo, nem a pessoa que tá comprando. E eu sempre vejo o LinkedIn como uma maneira de você chegar nas pessoas que não seria natural, né? Acho que você... A gente se conheceu pelo LinkedIn. Exatamente. Eu nem entraria nesse podcast se eu não estivesse interagindo com as pessoas no LinkedIn. Sim. A gente não teria se conhecido. E muitas outras pessoas também acontece assim. Poxa, eu nunca ouvi falar dessa pessoa, mas eu vi que ela tem um serviço muito legal, um trabalho muito legal, e agora eu faço negócio com ela sempre. Eu indico ela. Então, gera um boca a boca, assim, diferente, mais amplo, né, do que seria de outras formas. E quando você ignora isso, sobra o quê? Não sobra nada. Deixa os bots lá conversando e a gente, sei lá, vai assistir televisão, vai fazer outra coisa, né? Porque não sobra nada pra gente poder... E aí as pessoas reclamam, poxa, mas tá difícil os negócios. Tá difícil porque você não tá interagindo com as pessoas. Você tá você tá terceirizando pra alguém que não tá fazendo bem feito. Eu tenho visto muito movimento, assim... de as pessoas contratarem pessoas para trabalhar nas agências. Eu trabalho muito com agências, né? A maioria dos meus clientes são agências. De marketing? Isso, marketing, publicidade, tudo isso. E aí, quando eles estão buscando prospecção, eles tentam por um tempo, daí eles acham que eles vão conseguir o resultado mais rápido do que realmente a gente consegue entregar, porque existe um tempo, né? Para você encontrar a mensagem certa, encontrar o perfil do cliente dele lá. Porque a gente tenta fazer lista, mas às vezes a primeira lista que a gente fez não vai gerar o resultado que ele espera. Então, a gente precisa ir lapidando essa lista, precisa ir lapidando a mensagem. Às vezes, precisa até lapidar o ICP dele, o que é o perfil do cliente ideal, que normalmente as pessoas acham que sabem qual que é, mas aí chega na hora da prospecção... encontra um outro segmento que dá muito certo. Fala, vamos apostar nesse segmento? Então, tem todo um aprendizado que precisa acontecer nesse processo. Mas pelo fato de ser digital, de ter automação, de ter uma facilidade para se criar isso, as pessoas acham que em uma semana vai dar certo. Se não der em uma semana, se não der em um mês, então isso não funciona. Mas aí, esse que é o problema de você... Por exemplo, só criar um bot lá, deixar rodando e sentar e ficar esperando. Não vai acontecer assim. E é curioso, né? Porque quando a gente fala de agências, marketing, publicidade e profissionais em geral dessa área, é uma área que eles mesmos já falam que precisa de um tempo. Exatamente. Para ter o resultado através da publicidade, do marketing, da propaganda, né? Sim. E aí, muitas vezes, eles não entendem. Então, é esse descasamento que eu percebo hoje na sociedade, sabe? As pessoas, elas querem tudo rápido. As pessoas, elas querem barato também, claro. O mais barato possível. O mais barato possível, rápido. Mas elas... Quando é para vender o delas, daí tem todas as justificativas. Então, eu não sei muito bem o que está acontecendo hoje com as pessoas, assim. E a gente que presta serviço, fica mais evidente ainda. Sim. Igual a gente tava falando na nossa call ali. Sim. Né, que a gente que presta serviço, o cliente não faz a parte dele. Igual, veja bem, você falando que muitas vezes a gente tem que mapear o ICP. Sim. Mas isso nem faria parte da sua estratégia. Exatamente. Isso já tinha que vir dele. Porque, vamos pensar assim, se eu tenho uma agência de publicidade e normalmente eles fazem isso pro cliente deles, que é fazer a persona, todo aquele negócio, né, bem bonito que eles vendem. Só que aí, quando ele vai fazer pra ele, primeiro que ele nem tem comercial às vezes, né? Isso não é um problema, porque às vezes a empresa tá crescendo ou tá numa fase, então tudo bem, sabe?
Mas aí, quando você terceiriza, você tem que ter essa noção da estrutura que funciona para o seu cliente, funciona para você também, né? Eu tive uma escola, assim, que foi a agência que eu trabalhei antes de eu fundar a BizDev, que era uma agência que realmente fazia essa lição de casa, entendeu? Eles falavam, não, beleza, a gente tem que ter um marketing, porque se a gente tá vendendo marketing, a gente tem que ser muito bom nisso, né? Um dos sócios batia muito nessa tecla. A gente tá vendendo isso, então a gente tem que ser muito bom nisso. E aí tinha até uma questão ali com os sócios, porque uns pensavam que não, tem que ser menos, outros... Então, cada sócio puxava a sua sardinha ali, mas no fim do dia foi uma escola, porque realmente eles tinham muita efetividade, assim, de retorno por conta disso. Então, quando eu comecei a BizDev, eu pensei, não, eu tenho que ter uma ideia, assim, de brand, uma ideia do que eu tô fazendo muito clara, né? E se eu vou vender isso para os meus clientes, eu tenho que fazer muito bem para mim. Então, é uma coisa que a gente... quando a gente for vender, a gente não pode ser tão vendedor assim que a gente fala qualquer coisa sem ter nenhuma consequência, entendeu? Uma das coisas que eu gosto de fazer na BizDev justamente é isso. Se eu falei que eu vou entregar tal coisa, eu entrego. Então, eu faço de tudo para que essa coisa seja entregue, entendeu? Aí tem toda uma questão. Se você for pensar, mas... Isso não é muito realista, né? Porque para você escalar, você tem que fazer XYZ de números e tal. Eu falo, mas eu quero ter a minha consciência tranquila de que o que eu prometi que eu ia fazer, eu tô fazendo e tô entregando. Eu tô vendo muito uma onda de profissionais golpistas. Não tem outra palavra para usar. É verdade. Que é exatamente isso. Põe pra dentro e depois a gente vê como entrega. A pessoa sabe que ela não tem expertise nenhuma pra entregar o que ela tá prometendo. Mas ela tá prometendo porque ela quer vender. Só que aí é que tá. Eu acho que quando acontece isso, você vende uma vez. E nunca mais. Aí você vai se queimando no mercado. Eu sempre penso muito nisso. Eu penso, a gente tá num... Quando a gente estudava lá publicidade, marketing na faculdade, tinha lá o mar vermelho e o mar azul, aquela coisa toda. E aí eu fico sempre pensando, o market share das empresas, não sei o quê. Qual que é o market share da BizDev? Sei lá, deve ser muito pequeno, mas mesmo assim, eu quero que dentro desse universo bem pequeno, as pessoas falem bem da minha empresa e não mal, entendeu? Então, é uma coisa de valores mesmo no fim do dia. Porque tem empresas que têm valores bons e empresas que não têm valores bons, né? E tem empresa que o valor é o vender, é o dinheiro. Então, se você vender o vento, você vendeu, ótimo, é isso que importa. O jogo é esse. Sim. Eu já vi empresas que manipulam totalmente, fazendo de conta, assim, fazendo um fake de um encontro emocional entre as pessoas, sabe? Tipo assim, eu estudo tudo da Juliana. Aí a hora que eu encontro a Juliana, que a Juliana vem pra mim... Nossa, Juliana, sabe que eu também fui pro Canadá? Não, é assim, ó. Sabe, Juliana, foi o que eu vi. Isso eu vi. Uhum. Ai, Juliana, eu gostava tanto quando eu tava no Canadá. Aí a Juliana ficou no Canadá. Porque ela fez um intercâmbio no Canadá. Aí ela fala, sério? Eu estudei no Canadá? Ai, mas eu estudei lá na escola tal. Sério? Eu também. Nossa, estamos conectadas. Imediatamente. Só que às vezes a pessoa nem foi nada. É uma mentira, entendeu? Não, e mesmo que fosse verdade, vamos supor que fosse verdade. Falar, beleza, a gente realmente foi pro Canadá e estudou no mesmo lugar, só que a gente não se conheceu lá. Mas isso é o parâmetro pra você saber se tá tudo bem ou não? Tipo, sabe? É muito vago, né? É uma coisa tão forçado, né? Acaba sendo forçado pra poder funcionar. E você comentou isso de, comentar que eu fui pro Canadá, que fulano foi pro Canadá. Quando a gente tá prospectando, tinha uma fórmula que a gente estudava, que era assim, que lá fora eles faziam muito isso. Você entra no LinkedIn da pessoa, vê o que ela tem lá, e aí você menciona alguma coisa do perfil dela pra ela saber que você conhece dela. Só que ficava uma coisa assim, você pegava um trecho lá da sua descrição, vamos supor, a Eloá é do Ternários Talks. Beleza. Aí coloca lá, no texto, de alguma forma, e fala, pronto, tá personalizado, ela sabe que eu sei o que ela faz, então a gente já tem um contato suficiente, que é fazer o tal do rapport, né? Fala, gente, não pode ser tão
superficial. Tão raso assim, desse né? jeito, né? Pode ser tão superficial assim que, tipo, qualquer linha do teu perfil que eu pegar, pronto, já tá pronto. Tá conectado. Eu falo, não, é muito estranho isso. Mas o pior é que eu percebo que as pessoas fazem isso hoje, inclusive, no pessoal mesmo. É. E aí fica uma relação que você olha pra pessoa e fala assim, gente, eu não sei se ela tá com uma medicação errada, eu não sei se ela tá bêbada, se ela é maluca, ou se eu que tô a maluca da história, porque tá muito esquisito esse papo. Sim. Sabe? E isso, assim, acontece. Igual outro dia uma pessoa me mandou uma mensagem, bom dia com Jesus. E, será que você gostaria de comprar isso, isso, isso? Eu falei, gente, coisa nada a ver. Eu achei muito nada a ver. Sério, eu fiquei assustada. Meu Deus. Porque foi muito aleatório, assim. Tipo, eu tava lá no meu turbilhão, da pessoa, bom dia com Jesus. Eu gostaria. E era uma coisa, não era uma coisa gospel, uma coisa cristã, Não. nada. Tipo, era um produto imobiliário. Aí eu falei, gente, que loucura. Muito né? forçado, né? E qual que foi, assim, o maior desafio que você já pegou na história da BizDev? O maior desafio... Eu acho que o momento mais desafiador que eu tive na BizDev foi quando eu tinha vários SDRs que a gente fazia prospecção pros clientes. Eu tô voltando nesse modelo, inclusive, porque com essa questão da automação, a gente tá tendo essa despersonificação dos contatos. Então, eu tô formulando para voltar nesse modelo. Mas eu achava bem desafiador, porque ao mesmo tempo que eu tinha que ser a gestora da empresa... Aí eu tinha que gerir os SDRs, ser a líder delas, né? Normalmente eram meninas, mas tinha meninos também. Ser a líder deles e aí também fazer o atendimento dos clientes. Então, no formato que eu tinha feito para atender, eu meio que fazia tudo, apesar de ter as pessoas lá, entendeu? Então, eu acho que a parte mais desafiadora foi realmente delegar as funções, entendeu? Porque tudo eu queria pôr a mão. Eu sei bem como E é uma questão, assim, poxa, é a minha empresa, é o nome da minha empresa, então eu não vou deixar as coisas, né, ficarem fora do lugar. Então eu acabava, às vezes, entrando em coisas que não eram muito pra eu fazer, entendeu? Então eu acho que eu tive bastante dificuldade com essa parte, mas, assim, superado. Os clientes que eu tinha na época que eu tinha vários SDRs, a maioria deles, boa parte deles, voltaram depois para ser clientes de novo da BizDev. Então, assim, é o que eu falei. Se a gente tem um bom relacionamento, se a gente tem um serviço de qualidade para os clientes, eles voltam pra gente. Quando eles vão lá pro mercado, pode ser que tenha outra... Eu acho que rola um FOMO nessa hora, sabe? Ele tinha uma expectativa, ou ele coloca uma meta lá dele, e aí ele não consegue bater aquela meta que ele colocou pra ele. Aí ele fala assim, poxa, mas eu não tô batendo a meta, deixa eu ver o que tem por aí. Aí ele vê o que tem por aí e fala, nossa, não. E volta, entendeu? Sim. Então, quando você faz um bom serviço, isso acontece. Mas se você faz um serviço ruim, ninguém vai te procurar de novo. É meio que isso. Isso acontece comigo também. Né? Quando a gente presta serviço e quando a gente faz o over-delivery. Sim. Eu percebo que isso faz toda a diferença também. Faz. Porque às vezes as pessoas, elas colocam uma expectativa irreal. Sim. Porque tudo bem, se elas já estão contratando alguém para fazer aquilo, é porque elas já não dominam aquilo. Tá tudo bem. Sim. Só que uma coisa que eu aprendi, assim, é a gente fazer um alinhamento de expectativa com o cliente. Isso é bem importante. Às vezes nem eles aceitam. Às vezes a gente fala e volta no começo. Sim. Não, então a gente vai fazer isso, isso e isso. Aí você, bom, isso não tava no escopo, né? Mas eu vou... Assim, dependendo do que for, dá pra... a gente faz, né? Poxa, vamos dar uma... Né? O cliente, entrou agora, não sei o quê. Mas aí chega um ponto que não dá mais, né? Porque às vezes, assim, você dá a mão, a pessoa quer o braço. E é sempre assim que acontece. Nunca é diferente. Se você dá o braço aí, que é o braço, a perna, tudo, entendeu? Então, chega uma hora que fica insustentável. E isso acontece frequentemente. E é um perfil específico de cliente que tem essa atitude. Qual que é o perfil que você acha pra ver se é o que eu sinto? É um perfil que, na verdade, ele te contrata, mas ele te trata como se fosse o funcionário dele.
Você é uma empresa terceirizada, mas ele quer que você faça parte do time dele. Mas você não é funcionária dele. Ele não vai te pagar férias, mas ele quer que você haja como se fosse um CLT que tá trabalhando lá pra ele, né? Não, um CLT 24 horas por dia. Exato. 24 horas por dia, diga-se de passagem. Ele não vai pagar férias, ele não vai... Ele quer o serviço, ele quer ter o registro do PJ, mas ele quer te tratar como CLT. Então, assim, o que acontece com o CLT? Ele tem o salário dele, ele tem o horário dele, mas ele vai fazer o que o chefe mandar, porque senão ele é mandado embora, certo? Essa é a lógica normal. Que não é o certo, mas é o que acontece. É o real. É o real. Porque no fim do dia, ninguém quer perder o emprego. Então, a pessoa faz o que dá ali pra manter o emprego, até chegar num ponto que não dá mais. Então, é assim. É essa situação. E aí, o que acontece? A pessoa contrata uma empresa pra fazer um trabalho assim, e ela acha que você é parte do time dela, porque você, na cabeça dessa pessoa, você é um CLT lá dele, que tem que fazer tudo o que ele quiser. Aí, acabou, porque a sua expertise como especialista naquela área foi pra lata do lixo, porque você vira só uma pessoa executora. Então, acho que é uma confusão, assim, de... Quando você contrata um serviço, uma pessoa ou um serviço, você espera uma mini consultoria junto, certo? Só que essas pessoas tratam essa mini consultoria como se fosse uma pessoa lá do time dela. Ela quer dar consultoria pra você. E ela acha que o jeito dela é o certo de fazer. Sendo que ela contratou e assinou um contrato falando que você ia fazer das coisas que você falou que ia fazer. Então, vira esse... eu disse, você não disse. E aí, quando você aceita uma vez, você tem que aceitar sempre. Porque se você já aceitou isso, você não vai aceitar aquele outro. Então, vira essa briga, entendeu? Vira vira uma... Como que é o nome daquele negócio? Braço de ferro. Vira um braço de ferro. Porque daí fica um puxando pra cá, outro pra lá. Até que, em algum momento, uma pessoa não vai mais ceder. E aí, acabou a parceria, entendeu? Então, não é sustentável. E não é uma relação interessante. Porque todo mundo sai mal nessa situação. Todo mundo perde. Né? O cliente perdeu porque ele não vai ter mais aquele serviço que servia ele de alguma forma. Sim. E a pessoa que está prestando serviço perde um cliente que não gostaria de ter perdido. E é por isso que a pessoa fez tantas concessões. Porque ela queria manter. Então, se tivesse tido uma conversa diferente, uma conversa mais... Né? Eu penso que, assim, falta conversa. O que acontece é que a pessoa põe ali um ultimato e a outra também dá um ultimato e daí ninguém sai do lugar. Não chega num ponto, Sim, né? mas se tivesse uma área cinza ali que a gente pudesse conversar sobre, aí daria certo. Mas aí é que tá. Eu acho que hoje, infelizmente, pra mim, tá? O jeito que eu vejo é que esse tipo de perfil, quando chega pra mim... É aquele cliente que só pensa em dinheiro. Então, ele não te contratou porque ele sabe que a Juliana vai resolver o meu problema. Uhum. Não, ele te contratou porque ele fez as contas e ele achou que ia ficar mais barato contratar você do que trazer alguém dentro do time dele. Exatamente. Só que aí, ele quer dar ordem pra você, como você falou. E aí, qual que é o sentido? Perde todo o sentido. Perde todo o sentido. Porque o que seria uma... E o nosso problema não é receber ordem, né, Juliana? Que fique claro, não é isso. É que não tem sentido isso. Porque seriam dois cérebros pensando para um objetivo único. Isso. E aí vira um cérebro só, usando um... Tipo assim, a mesma coisa que eu pegar o meu cérebro e jogar no lixo. Falar, você não sabe pensar, então você faz o que eu te falo para fazer... E aí, o que você pagou pra ter, que era a expertise, a experiência, se foi. E ficou só você falando sozinho. E é por isso que a galera gosta do ChatGPT. Porque a pessoa fica lá falando sozinha tudo que ela quer. O ChatGPT fala, beleza. O ChatGPT ou qualquer outra IA. Ele fala, amém, tudo bem, você quer mais alguma coisa? Quer um chá? Quer um café? E aí a pessoa gosta, porque tipo, eu amo o ChatGPT porque faz tudo que eu quero. Mas aí... A gente tá numa geração de adulto mimado, não tá? Então, e aí chega no ponto que você não consegue chegar onde você quer porque você tá nesse ciclo vicioso de só ouvir a sua própria voz refletida em outra coisa. Exatamente. Esses dias eu fiz um vídeo falando que você faria uma cirurgia em si mesma?
Não. Em condições Deus normais, não. Não. Né? Então, por que as empresas agem dessa forma? Por que as empresas querem resolver o problema delas, sendo que tem ali a Juliana, que tem expertise, que tem todo o tempo de experiência dela, que está ali disponível para isso, que ela está recebendo, inclusive, para isso. Mas não, eles querem contratar a Juliana, mas continuar fazendo o que eles já estavam fazendo de se operar e ter um resultado diferente e culpar a Juliana por isso. Sim, é Isso muito acontece com engraçado. você Eu também. adorei essa ilustração que você fez. É muito real. É muito real. Porque você vê a pessoa... Aí, o cirurgião lá, parado... Tá lá, vendo ali o que tá acontecendo e falando... Gente, tá tudo errado. Essa pessoa vai morrer, né? Desse jeito. E aí, não dá pra falar, porque você tem um vidro. Tem um vidro, você tá atrás do vidro. E aí você fala, não vai dar certo. E aí só tem que ficar assistindo a pessoa lá. Infelizmente, virar óbito a empresa. E aí vem o óbito e aí culpam você porque você não fez. Falar, por que você não fez? Oh, porque você me pôs pra fora da sala, me fez eu ficar assistindo, entendeu? E ainda me pagou pra isso e depois falou que você não teve resultado. Uma loucura, né? Então, é uma loucura. É, pois é. A gente passa pelos mesmos problemas em áreas diferentes. Sim. Pois é. E como que surgiu a BizDev? Conta a história pra gente. A BizDev surgiu depois... Não foi no meio da pandemia, né? Como muitas empresas hoje surgiram no meio da pandemia. Eu trabalhava naquela agência que eu mencionei, eu era BDR lá, fazia até apresentação de proposta e tudo. Ia nas empresas. E eu, inclusive, eu adorava fazer isso. Era muito legal ir nas empresas apresentar a agência e tal. Mas aí na pandemia não tinha o que fazer, né? A gente ligava para as pessoas, ninguém atendia. E o LinkedIn também não era tão, assim, uma coisa que... A gente fazia LinkedIn desde, sei lá, 2018. Mas, na época, não surtia. Porque tava todo mundo desesperado, não sabendo o que fazer. E aí, eu acabei saindo da agência. Aí, eu fiquei 1 ano com uma amiga que a gente montou uma outra empresa. Fiquei 1 ano lá com ela, fazendo também esse trabalho de prospecção, estruturando lá o time dela. E aí, no final do ano, eu comecei a trabalhar só com a BizDev mesmo. Eu tive meu primeiro cliente, que foi uma agência lá do Rio, que era bem expressiva. Tinha uns clientes grandes e tal, era bem legal. E aí eu fui atendendo, assim, como a pessoa da prospecção, né? Mas eu nunca, depois da pandemia, nunca mais liguei pra ninguém pra fazer prospecção mesmo. Era só no LinkedIn. E aí eu achei maravilhoso, gente. Diga-se de passagem, porque era muito triste ligar para as empresas, dar de cara ali com a recepção e aí ter que esperar a pessoa retornar e, nossa... Eu sei que tem empresa que ainda faz isso, né? Mas era bem difícil. E aí, com o tempo, eu fui contratando pessoas. Primeiro era uma pessoa só para lista, depois comecei a contratar SDRs mesmo. E deu muito certo, assim. Eu tinha vários clientes muito legais na época. Teve clientes meus dessa época que voltaram a ser meus clientes. Então, eu prezo muito pela relação com os meus clientes mesmo, assim. Porque eu posso até mudar o formato de como é a minha entrega, mas eu quero que ele saiba que, se ele precisar desse tipo de serviço, ele pode contar comigo e com o meu time que tiver rodando na época, e a gente vai fazer o melhor para ele. Muito bom. E você já usa IA nesse processo ou você não usa? É difícil dizer, porque assim, eu uso uma automação para LinkedIn, e o LinkedIn não gosta que use automação. Mas tudo bem. Mas ele nunca barrou ninguém de usar. Então é isso. Eu fico sempre nessa expectativa. Um dia ele não vai querer mais que a gente use. Mas eu acho que ele só vai barrar quando ele tiver a dele. Boa, verdade. Eu acho que o LinkedIn só vai barrar a gente de usar automação quando ele tiver a dele, daí tem a solução dele, aí não vai poder usar outra. Mas por enquanto ele deixa a gente usar outras. Então, essa automação que eu uso, dá pra pensar que é uma inteligência artificial, porque ela simula o que a gente faria sozinho no computador, entendeu? Então, se eu quero mandar uma mensagem, ele vai lá e simula que uma pessoa está mandando a mensagem e manda a mensagem, de fato. Se eu quiser visitar um perfil, eu posso colocar o perfil lá e ele visita o perfil. Então, essa ferramenta que eu uso
dá pra pensar que é uma IA, porque eu coloco tudo lá e ele faz o que eu quero, tá? Então, já tem... E eu penso assim, no marketing a gente já usava muita coisa automática, né? Então, não foi só vir as inteligências artificiais propriamente ditas que a gente começou a usar essas coisas, mas enfim. E hoje eu tô usando mais para fazer os conteúdos de mensagem. Então, eu quero ter uma ideia de uma mensagem legal que funciona. Aí, antes eu procurava no Google, qual a mensagem que tá funcionando? Aí tinha... No começo, era o blog post da HubSpot, que tinha umas ideias, tudo em inglês. E aí eu pegava lá e traduzia pro português no começo, quando eu fazia prospecção na agência, ou antes, né? Antes de tudo virar bem popular. Mas aí tinha alguns conteúdos também muito legais que eu consumia, que era aqui do Brasil também. Outras empresas que vieram de HubSpot, vieram de RD. Então, eu consumia muito esses conteúdos e usava como parâmetro, né? Deixa eu ver, eles estão falando que isso aqui tá funcionando, deixa eu testar. Mas eu sempre que eu pego um conteúdo de ChatGPT, eu altero, porque não dá pra usar o que tá lá. Porque se ele me mostrou esse conteúdo, ele me mostrou pra 1 bilhão de pessoas, se elas colocarem o mesmo prompt, entendeu? Então, não dá pra usar o mesmo. Então, a gente adapta e muda e mexe pra ficar com a cara até da pessoa que tá falando. E uma das coisas que eu gosto de fazer, eu amo o meu trabalho, gente. Isso é muito importante. Eu gosto de pegar o perfil da pessoa. E aí, se eu conheço a pessoa, porque eu já conversei com ela, eu fico pensando na minha cabeça como que ela falaria aquilo, entendeu? Eu fico ouvindo a voz da pessoa falando aquilo. Aí eu falo, mas essa pessoa usa muito... Querida, vamos supor. Aí eu coloco, eu não vou... Bom dia com Jesus. Não tanto. A gente personaliza, assim, um pouco. Mas a gente chega, assim, sei lá. Tem gente que... Eu falo desse jeito meio expansivo. Se eu fosse escrever uma mensagem pra mim, eu seria mais expansiva na mensagem. Se eu fosse fazer um texto pra Eloá prospectando alguém, faria do jeito que você fala, mais formal, mais tranquila e tal. Então, eu tento adaptar o texto pra refletir como a pessoa fala. Porque no fim do dia, a pessoa vai acabar falando com ela, né? Se ela Aí aceitar. fica claro, né? Aí fica claro. Aí fica mais fácil de entender. Poxa, realmente é a pessoa. Mas assim, a maioria das mensagens acaba perdida ou esquecida e tudo mais. Mas no fim do dia, aquelas que converterem vão saber que foi aquela pessoa que falou aquilo. Ou, né? Ter a sensação de que é a pessoa que tá falando aquilo, né? Você sabe que antes eu escrevia post todos os dias no LinkedIn. Sim. Todos os dias eu tava lá escrevendo. Sim. Juliana, mas eu perdi a paciência com o LinkedIn. Chega uma hora que não dá, né? Pelo amor de Deus, assim, eu não sei. Eu acho que hoje, assim, um conteúdo um pouco mais fundo, né? mais legal. Mais robusto. Uhum. A gente gosta, mas eu acho que era TikTok, Instagram que você passa, sabe? Mercado Livre entrega no mesmo dia. Tá todo mundo muito acelerado. Urgente, né? Tudo é urgente. Tudo é urgente, tudo é pra ontem. Eu meio que acabei perdendo um pouco a motivação, assim, o saco mesmo, pra gente falar a verdade, né? A palavra certa. Sim. Mas qual, assim, que você acha que nós, empresários, que você também é uma empresária, Sim. né? Às vezes a gente fala muito dos outros, né? Mas a gente também, né? nós também, a gente comete alguns erros, Sim. muitos. Que você acha que a gente, enquanto empresário, mais erra no LinkedIn? No LinkedIn, eu acho que a gente... Eu acho que é essa questão da expectativa, novamente. Se eu vou começar a fazer alguma coisa no LinkedIn, eu não posso querer que amanhã eu tenha resultado. Eu tenho que saber que vai demorar um pouquinho. Mas quanto é um pouquinho? Que você acha que é um tempo legal para se esperar? Tá. 6 meses, 1 ano, 2 anos? Olha... Não tem uma regra. Não tem uma regra. Exatamente, não tem uma regra. O que eu vejo na prospecção, tá? Se eu tô falando de um tema que é o tema do momento, que a hype agora é inteligência artificial. Então, se eu colocar um texto com inteligência artificial, ele vai converter muito bem. Isso via DM, isso via o próprio conteúdo. Toda vez que eu cito IA, o conteúdo dá uma deslanchada, assim, porque é um tema do momento. No começo da BizDev, eu tinha um cliente que era de esportes.
Nossa, É, diferente. bem específico. É, que legal. E aí, por ser tão diferente, e na época que ele era meu cliente, era uma coisa meio nova também, que começaram a se falar, esportes, não sei o quê. Todo mundo queria conversar com esse cliente. Então, não importa o que eu colocava de mensagem lá. Todo mundo queria falar com ele e sempre convertia muito bem a campanha dele. Porque era um tema do momento, era uma coisa que as pessoas queriam saber mais. Então, mesmo elas achavam que não era uma perda de tempo fazer aquela reunião, entendeu? Porque tinha uma novidade, tinha um fator ali que fazia a pessoa ter a curiosidade de falar: putz, eu já ouvi falar muito de esportes, esse cara é especialista nisso, então eu vou falar com ele. E eu aprendi alguma coisa. É, exatamente. Na pior das hipóteses, eu vou aprender alguma coisa nessa reunião. Então, eu vou fazer essa reunião. E aí, ele tinha uma conversão muito boa. Então, eu vejo que, tipo, pra você performar bem no LinkedIn ou ter um conteúdo que dá resultado, você tem que ter essas palavras-chave na cabeça, entendeu? Ah, quais são as palavras-chave no momento? Teve uma época na minha carreira que eu estudei SEO. E SEO é muito sobre palavras-chave que você tem que colocar no texto. Sei que tem uns textos bem malucos de SEO que, tipo, você não entende nada, porque só tem palavra-chave. Também não é esse o ponto. Mas isso me fez sempre pensar nas palavras-chave. Então, quando eu fazia conteúdo, enquanto eu faço conteúdo, eu sempre penso, qual que é o tema do momento? Só que não pra tentar viralizar ou fazer polêmica e nada disso. Porque essas coisas são muito efêmeras, né? Você fazer um conteúdo só pra pegar o gancho do momento e viralizar é uma coisa. Mas você realmente trazer um tema e gerar uma curiosidade genuína sobre um assunto, aí sim, você vai ter um engajamento muito legal e vai refletir bem. Então, assim, eu não diria que tem um tempo, eu acho que tem palavras-chave, eu acho que tem momentos que a gente precisa realmente aproveitar um conteúdo, né, ou um tema do momento para fazer um conteúdo, mas tem que fazer sentido também, porque só para fazer gracinha também não dá, não né? resolve. E assim, mas você vê como a geração... Eu sei que você não trabalha hoje com geração de conteúdo no LinkedIn. Sim. Mas, por exemplo, você enxerga a diferença entre uma empresa, uma pessoa que gera conteúdo quando você vai fazer a prospecção e uma empresa que não gera? Tem diferença de resultado? Tem, porque a que não produz conteúdo, ela fica meio que esquecida ali. Assim, no caso da prospecção, a gente acaba fomentando ali um movimento na conta por a gente estar mandando DM para as pessoas. Mas, quando tem o conteúdo... Eu tenho um cliente que ele... Enfim, ele faz muito conteúdo e o marketing dele é bem robusto, assim. Ele faz muita coisa. Ele tem o CRM certinho, ele tem pessoas cuidando exclusivamente do CRM e dos contatos. Ele faz a prospecção com a gente no LinkedIn e ele gera conteúdo. Então, é uma coisa que explode, assim, o LinkedIn dele e a prospecção internacional que ele faz. Então, é muito louco, porque eu já fiz campanha internacional que não deu certo, que não deu resultado, porque era só como eu falo, gerava até interação no conteúdo, mas não tinha engajamento na prospecção. Mas esse cliente, por ele ter todo esse ecossistema, ele acaba tendo um resultado muito bom para ele. Ele tem uma oferta que é muito interessante para os clientes. Então, acho que tem alguns fatores chaves que vão contribuir. Então, ter uma oferta muito interessante para o cliente, ter muito bem claro qual que é o ICP. Tem vezes que eu faço uma lista e ele fala assim, não, a gente precisa desse decisor, desse tipo de cargo exclusivamente. Então, isso acaba que faz com que as pessoas interajam com ele, porque a mensagem dele é muito adequada para aquele perfil que ele está buscando. E não é um problema isso, você criar vários nichos, pequenos nichos para você atender. Vai dar mais trabalho, mas vai dar certo, entendeu? Então, aquela coisa, ou você tem uma estrutura muito legal, ou você vai ter um preço barato. Não tem como ter preço barato com estrutura legal. Não existe isso. No mundo material e no mundo digital. Não tem como isso existir. Eu sempre brinco que eu tentei fazer lista no ChatGPT uma vez.
Falei, eu vou... Na época era ainda o 4.0. Então, ele trazia os LinkedIns das pessoas. Geralmente era tudo errado, os LinkedIns, né? Mas aí eu falei, bom, eu vou descobrir uma automação aqui para puxar direto na planilha. Aí eu descobri uma ferramenta que fazia isso. Só que aí ele cobrava por cada lead. Então, cada vez que eu jogava um lead lá, ele ia cobrar do ChatGPT, resultado do ChatGPT, e ia cobrar da ferramenta. Nossa. Então, você pode fazer uma automação muito inteligente, muito azeitada, mas vai custar caro, não vai ser barato, entendeu? Esse negócio de, não, vou jogar a lista, vou fazer, não vai fazer. E tudo por R$29. Não vai. Não, vai vir um monte de LinkedIn falso, porque já aconteceu. Hoje em dia, o ChatGPT ele não traz mais link de LinkedIn. Na atualização do 5, eles tiraram isso. Não traz. Porque acho que o LinkedIn falou, eu não vou ter mais tráfego no meu site se for direto pro ChatGPT. Então, pode bloquear, você não vai trazer mais. E quando você, assim, qual que é o grande diferencial que você enxerga entre quem tem a conversão e quem fica patinando? Vamos considerar um mundo ideal aí, que os dois deixam você trabalhar. Sim. Uma premissa básica. Uma premissa básica. Tem alguma coisa que, tirando o ecossistema, que vamos imaginar uma microempresa que está começando agora. Sim. E fala, não, mas o LinkedIn para mim é importante, eu vou contratar a BizDev, eu vou contratar a Juliana. E não tenho um marketing robusto, não gero conteúdo. Uhum. Tem uma diferença gritante de resultado? Olha, tem... E é assim, tudo vai depender de o quanto a pessoa está disposta a tentar. Porque se a gente fizer isso por um mês, eu não tenho tempo suficiente para descobrir se isso vai dar certo ou não. Então, vamos supor, beleza, vamos fazer por 3 meses. Nossa, 3 meses já dá para fazer uma coisa bem legal. Mas assim, não precisa ser 3 meses. 3 meses é um tempo para você aprender, para você extrair o melhor, entendeu? A gente consegue trazer resultado em um mês? Consegue, mas eu não vou criar isso com premissa para todos, porque vão ter segmentos que vão ser mais difíceis. Um exemplo que eu gosto de dar é, no começo da BizDev, eu trabalhei com algumas agências que tinham um segmento específico. Então, tinha algumas que eram educacional, tinha outras que eram médicos. Médico não tá no LinkedIn. Ele pode até estar, mas ele não vai responder você imediatamente. Entendeu? E no começo, educacional também era um segmento que era muito difícil. Hoje em dia tá melhor, porque até os colégios já estão mais por dentro do digital, depois da pandemia melhorou. Mas era um segmento também que antes era muito difícil de abordar. E existem segmentos até hoje que ainda são difíceis de abordar. Então, tem todas essas questões. Quando vem algum cliente novo, eu sempre pergunto, pra quem que você vende? Normalmente, quem são seus clientes? Porque quando ele tem uma resposta que eu sei que, putz, esse perfil não vai estar no LinkedIn. Então, eu já sei que não vai dar certo. Então, eu já nem inicio, porque eu já sei... Você já fala, você já é sincero. Já falo na hora. Eu falo, esse segmento é difícil. A gente só trabalha com LinkedIn e nesse segmento é muito difícil encontrar essas pessoas. Mas, assim, eu sempre tento, sabe? Se eu tô conversando com o cliente e ele fala, eu preciso desse segmento. Aí eu vou lá, testo, vejo se eu consigo achar um resultado mínimo, assim, de, sei lá, se tiver 1000 pessoas, já dá pra trabalhar. Tá. Mas se eu não encontrar, eu falo, não... Até porque, quando você faz a pesquisa no LinkedIn, lá de 1000 pessoas, não no LinkedIn direto, né? No Sales Navigator, que é a ferramenta específica pra isso. Quando você faz essa pesquisa lá, vem muita coisa que não é. Entendeu? Então, você tem que fazer uma segunda limpeza na lista depois que você extraiu ela. Então, tem todo esse processo. Então, se tiver lá 1000 contatos daquele segmento, até dá para trabalhar, mas eu já aviso, falo, não é um perfil que está muito presente. A gente pode iniciar um trabalho, ver se dá resultado, mas não é um resultado que vai ser muito interessante para você. Né? Então, é bom já ter esse alinhamento, que é o que você falou. Vamos fazer um alinhamento para saber o que dá certo e o que não dá certo, porque senão... Nem adianta começar. Por que eu vou criar essa frustração, entendeu?
É melhor ficar frustrado agora e não ficar falando que a empresa não presta, entendeu? Depois. Eu concordo, Não é? eu concordo com você. E você percebe um público no LinkedIn? Tipo, o LinkedIn ele performa mais no high ticket ou não? Sim. Tem diferença? Olha, tudo depende do segmento. Eu acho que a prospecção no LinkedIn, ela é melhor no high ticket, porque ela vai... São sempre decisores e decisores. Agora, se a gente tiver... Depende também com que conta a gente está prospectando. Se eu tô com a conta do dono da empresa ou de alguém que é um head e tal, funciona muito bem. Porque daí ele vai conseguir falar com os decisores e aí os decisores vão levar isso para quem interessa. Mas se eu começar a prospectar, por exemplo, com a conta de um SDR, que era uma coisa que eu fazia na BizDev no começo. Eu prospectava com a conta do SDR. E aí tinha conta que performava bem e tinha conta que não performava bem. Aí quando eu comecei a prospectar com a conta do cliente, tipo, eu sou o dono da agência tal. Eu tô falando sobre a agência tal. Aí dá certo. Ou então, é um head, ou é uma pessoa lá do... algum head que tá falando com decisores. Então, quando a gente tá nesse mundo, a gente consegue falar com as pessoas que têm a caneta, né? Pra assinar o checão. E aí, você me trouxe, assim, uma outra dúvida. Uhum. Eu vejo muitas pessoas que trabalham como mentor de vendas e tal, Sim. falando de você criar barreiras Uhum. até chegar em você, que seria o decisor. Sim. Tipo, escassez, assim, tipo, o seu Sim. tempo é escasso, enfim. Sim. E aí, de repente, no LinkedIn, já não funciona isso, pelo que você tá me falando. Sim. E aí, como que fica isso se você pega um decisor, por exemplo, o dono da empresa, para prospectar pelo dono da empresa, Sim. e de repente não consegue converter, mas pelo nicho? Porque eu entendo que o high ticket também, ele tem um viés. Uhum. Tem o high ticket do produto ser caro e tem o high ticket que você só vende através de relacionamento. Sim. E muitas vezes as empresas não têm esse nível de consciência. Não. Você consegue trazer... Você tem que montar um hub de educação também, viu? Porque essa sua área é muito importante, que é onde Sim. vai... Todo mundo fala, nossa, realmente dói aí, onde a Juliana apertou. Sim, exatamente. Você percebe, assim, as pessoas conseguem, tem esse nível de consciência? Olha, no dia a dia, não. Poucas, né? Alguns gestores que eu converso, sim. Tanto que eu já conversei com agência que... na verdade, chegou pra mim como agência, mas aí eu vou ver... eu tô criando um hub aqui de exclusividade pra fazer negócio, não sei o quê. Já vi umas coisas assim. O grupo de networking? Grupo de networking, esses negócios e tal. Só que eu fico meio em conflito com isso. Porque ao mesmo tempo que eu penso... Tá, legal, ter um clube lá pra falar todo mundo junto é interessante. Mas também você não fica meio só fechado num mundinho seu e esquece que tem outras coisas que podem ser boas também? Não sei, pode criar uma miopia. Eu fico pensando que vai criar uma miopia isso, entendeu? Com certeza, para algumas pessoas deve funcionar muito bem, até porque, que nem você falou, tem muito gestor e muito CEO que não quer ficar expondo o LinkedIn dele lá por alguma razão. Entendeu? Eu não quero usar o meu LinkedIn. Tá bom, beleza. Você deve ter alguém aí da empresa que tenha um perfil legal pra gente usar. Então, beleza, dá pra usar também. Mas a questão é que a pessoa, né, quando ela tem o cargo de CEO, ou sócio, ou diretor, ela já traz uma autoridade com ela, entendeu? Isso faz a diferença na prospecção. Então, é interessante as pessoas entenderem que, tá bom, eu não quero me expor, mas o LinkedIn é uma página na internet. Então não tem. Você não tá deixando seu cartão de crédito, você não tá deixando seu endereço, você não tá deixando nada muito importante. É só uma página. Fotos da sua vida, do seu dia a dia. É só uma foto profissional, um pouco do seu histórico, sabe? Não é uma coisa também. tão valorosa assim que, nossa, ninguém pode encostar no meu LinkedIn. Então, dá pra trabalhar, sabe? Eu já atendi um consultor que ele era de uma grande agência, ele atendeu uma grande marca de carros e tal.
E ele posta todo dia, ele tem também aqueles perfis... E assim, ele é um consultor mais educacional, que aí eu gosto mais, porque ele é focado em... eu tive essa experiência, eu vou compartilhar essa experiência. Então eu acho isso mais legal e mais enriquecedor do que ele ficar... Aí ele coloca no final que ele tem a consultoria dele e tal, e tudo bem. Não é uma coisa que é super agressivo, nem é algo que tenta enganar os outros, entendeu? Então é um negócio bem legal. Eu atendi ele por um tempo e assim, eu acho bacana isso. Eu falo, poxa, esse cara, ele não precisava estar no LinkedIn escrevendo, porque ele é um cara que fez propaganda conhecida, sabe? Tipo, mas ele escolheu se colocar porque ele entendeu que aquilo tem valor, entendeu? Então, eu tenho certeza que os relacionamentos que saem desse conteúdo, dessa prospecção que ele fez, são relacionamentos muito bacanas, que vão realmente gerar negócio para ele. Então, respondendo mais ou menos o que você falou, porque eu acho que eu desviei bastante. Não, foi super legal. Eu acredito que o LinkedIn, ele é uma rede social não é corporativa, porque falando corporativa parece que é da empresa. Dentro da empresa. E eu acho que esse é um problema que cria muita confusão nas pessoas. Falar que é uma rede social corporativa, falar, porque é igual estar lá na empresa e falar, vamos lá no treinamento da empresa, não sei o que lá da empresa, e dá aquele cansaço, né? Aquele tédio. Eu vejo o LinkedIn como uma grande sala de negócios que as pessoas podem interagir entre si e gerar negócios que são bons para ela, né? E para os outros. Então, é um ambiente que dá para fazer muita coisa legal. Aí depende de como você usa também. E aí, volta na questão do relacionamento. Se você cultiva relacionamentos saudáveis, você vai ter negócios saudáveis. Se você entrar numa coisa tóxica, você vai ter um ciclo tóxico e vai ficar ali só consumindo, né, coisas tóxicas. Então, é mais ou menos isso. E é interessante isso que você falou, né? Da pessoa, muitas vezes, se colocar num patamar... Tipo, nossa, ninguém pode entrar no meu LinkedIn. Eu falo que, às vezes, a gente tem que se colocar no nosso papel de insignificante, que a gente não é tão importante assim. Sim. Né? As pessoas não estão o tempo todo olhando pra gente e pensando na gente dessa forma. Porque, às vezes, nem a gente que tá com a gente o tempo todo tá pensando na gente o tempo todo. Né? Então, menos. Sim. Mas eu mesma já conheci muita gente legal no LinkedIn. Sim. De sair almoçar, Sim. de conhecer mesmo, de contratar serviço através do LinkedIn, de pessoas que eu gostei, que eu fui lá no perfil e falei, pô, legal, que interessante, né? A pessoa se expôs, então eu não sei. Você, como publicitária, né, que você vendo hoje o LinkedIn, uma pergunta meio complexa até, filosófica, talvez. Você entende que o LinkedIn, ele tá se aproximando do Instagram? Ou você acha que essa conversão não tem nada a ver? Eu acho que as pessoas veem o LinkedIn como um Instagram. E eu acho que isso está transformando um pouco a experiência no LinkedIn. Porque o que as pessoas veem? Eu vou no Instagram, tá cheio de influenciador, ganhando um monte de dinheiro, fazendo propaganda de marca. Então, o LinkedIn é uma terra não explorada. Então, já que o Instagram, hoje, pra mim, que sou um novo influenciador, entre aspas, é tão difícil pra mim chegar no patamar de alguns outros perfis, então eu vou no Instagram fazer no LinkedIn fazer a mesma coisa e quem sabe alguma marca me patrocina aqui. Eu acho que essa é a mentalidade, porque o que eu vejo é muito conteúdo e muito conteúdo assim... quando eu vou falar conteúdo, parece que me dá um tilt, assim, porque eu fico pensando, poxa, eu penso em conteúdo uma coisa positiva, mas hoje em dia tem tanto conteúdo que não é positivo que a gente tem que diferenciar, sabe? Então, o que a gente vê é um monte de postagem. Postagem. O pessoal posta e não sei o quê. E fala, nossa, às vezes não tem necessidade. Você vai até o final lá do carrossel, porque o formato preferido do LinkedIn é o carrossel. Se você quer performar, você tem que fazer um carrossel. Se você não fizer um carrossel, você vai ser penalizado, porque a melhor nota do LinkedIn é sempre carrossel. Eu achava que era vídeo. Eu também achava. Mas aí eu fui pesquisar e eu descobri que ele dá preferência pro carrossel. Olha só.
Porque acho que também o LinkedIn pensa, eu não quero virar um Instagram, eu não quero virar um TikTok, eu quero ser o LinkedIn. Então eu vou priorizar o formato que é nativo nosso, que é o carrossel. Enfim. E aí todo mundo posta o carrossel lá e fala, tá, mas por quê? Sabe? Por que você postou isso? E aí é um grande... Então, mas daí é um grande problema que às vezes a gente preza pela quantidade que eu tenho que postar todos os dias, né? Faz daquilo um trabalho, vamos dizer assim. Sim. Só que as pessoas sacam que tá meio vazio, né? Não, e dá trabalho. Mesmo sendo vazio. Dá muito trabalho. Dá trabalho. Porque edita. Porque não sei o quê. Confere. Aí tem que ter a chamada. Aí tem que postar não sei aonde. Tem que repostar e não sei mais o que lá. Então, não é uma coisa simples de se fazer. Aí você perde todo esse tempo. E aí o pessoal fica estressado. Por quê? Porque isso cansa a cabeça. Então, quando chega na hora de falar realmente com as pessoas, ninguém tem paciência. Então, eu acho que tem muita gente que fala sobre IA, que fica falando também sobre isso. Que, tá consumindo a gente, que a gente tá ficando, né, muito cansado. Sendo que, normalmente, a gente só tá sentado no computador. Então, eu acho que tem que ter essa reflexão, sabe? Tipo, eu tô postando isso pra quê? Né? Primeiro pergunta. Tem que ter uma estratégia. Exatamente. Por que eu tô postando? Por que essa frequência? Por que esse conteúdo? Entendeu? E é uma coisa que a gente estuda em comunicação. Então, a gente que estuda comunicação, a gente fica assim... Eu queria que todo mundo soubesse como que é. Tinha que ser uma disciplina base nas escolas. Sim. Todo ano ter comunicação. Eu falo que comunicação, eu acho que vai ser a habilidade do futuro. Sim. Porque é a parte humana que restou, né? Não, e outra, até pra você falar com a IA, você precisa se comunicar. Exatamente. Se você não souber falar exatamente o que você precisa, que é o que todo mundo reclamava dos carinhas de TI. O carinha de TI não me entende, não sei o quê. Você que é de TI, você sabe. Poxa, esse cara tá falando outra língua, não sei o quê. Mas não, porque a pessoa que programa, ela tem que falar exatamente o que ela precisa. Porque se ela não falar... Eu fiz um pouco de programação quando eu tava me formando do ensino médio. E eu era ruim porque esquecia o ponto e vírgula, que a gente programava lá. Eu nem sei, acho que era Pascal o negócio, era muito antigo. Aí eu esquecia os pontos e vírgula, a minha amiga sempre tirava nota boa, e eu não, porque esquecia os pontos e vírgula. Eu falei, gente, por quê? Eu só esqueci um ponto e vírgula, mas aí muda tudo, né? Porque isso falava pro código lá que acabou aquilo lá, e agora vai pra próxima coisa. E eu não entendia, eu falava, não, mas eu dei enter, então acabou. Então, assim, pra a gente se comunicar com as inteligências artificiais de uma forma inteligente, e a gente não precisa fazer curso de R$90 pra isso, é só a gente pensar mais logicamente. E aí, isso cria um caminho também pra gente pensar mais lógico sobre a nossa própria vida. Então, eu acho que tem coisas positivas que a gente pode tirar de tudo isso também. Não é só coisa negativa. Sim. Né? A partir do momento que a gente tem que ser mais conciso, a gente que escreve e fala português, a gente usa muitas palavras para falar a mesma coisa. E quem fala inglês sabe que eles usam muito menos palavras e eles conseguem se comunicar muito bem. Então a gente tem que beber um pouco disso, não que tudo que é de lá é melhor, mas a gente tem que beber um pouco disso porque a gente, né, perde menos tempo. Sim. Não precisa florear tanto. Tem um livro, inclusive tá aqui, chama Brevidade Inteligente. Não sei se você já leu. Não conhecia. Fala exatamente isso, de você ser cada vez mais conciso. E o cara que escreveu o livro, ele é comunicador e tal, e ele trabalhava como jornalista em um jornal de política. Uhum. Que pensa num negócio complexo também. Sim. Né? Então, ele fala na Brevidade Inteligente, tipo, quais são os passos que você tem que ter para ser cada vez mais breve, porque realmente o tempo nosso tá escasso. Uhum. E aí, eu vou fazer uma última pergunta para você, que é muito curiosidade que eu tenho, assim. Tá bom. Quando você vê uma pessoa que posta todo dia, que tá sempre no LinkedIn... Tem gente que fica o dia inteiro no LinkedIn. Seja a pessoa ou seja uma outra. Tipo, comentando, dando like, escrevendo, fazendo post, né? E aí você vê que a pessoa tá sempre o dia inteiro no LinkedIn. Sim. Você manda faz um post e já tem um comentário da pessoa. Nossa. Aí você olha no post de outra pessoa, já tá comentado também. Como que isso é visto?
Olha, Ou você nunca reparou nesse sentido, assim? não, eu já reparei. Já. E eu vejo muito post de fora também, que tudo que a gente faz hoje, eles já fizeram lá. Sim. Então, isso é tudo cópia do que os gurus de lá falam pra você fazer. Então, o que você tem que fazer? Você tem que postar, você tem que ter like, porque se você não tiver like, o LinkedIn não vai mostrar o seu conteúdo. Então, e daí tem a técnica de você comentar embaixo pra você poder também ter tido interação. E também vai contar pontos pro seu conteúdo você comentando? performar. Você próprio. Muita gente faz assim: tá aqui um conteúdo, é aqui o link para um material X que é sobre esse conteúdo também. Então, Entendi. aí tem esse formato. E aí, nossa, tinha muito blog post há muito tempo atrás que falava isso. E hoje em dia deve ter YouTube, deve ter TikTok ensinando isso, deve ter milhares de materiais. Mas ele ensina as técnicas para o seu post chegar para mais gente. Então, e aí o próprio LinkedIn coloca ali 3 coisas que você precisa fazer para você ficar em dia com ele naquela semana. Então, você tem que curtir algum post, você tem que comentar algum outro post, que tem que ser de outras pessoas. E você tem que contribuir com um artigo. Então, ele cria um artigo lá. Eu nem sei pra onde que vai esses artigos, pra falar a verdade. Eu já ajudei o LinkedIn a fazer artigo. Então, você bota lá uma frase, aí tem várias outras pessoas falando várias frases. Então, tem uma cartilha, assim, um checklist, vamos dizer assim, para você poder performar. Então, as pessoas fazem isso para fazer com que o conteúdo delas performe. E eu vejo isso como as pessoas se esforçando para fazer o conteúdo performar e viralizar de qualquer jeito, entendeu? E eu não sabia disso. É isso que acontece. Então, é por isso que tem um monte de gente que comenta, que faz N interações ali, pra provar pro LinkedIn que ela tá interagindo. E aí, provocar também que as pessoas entrem no perfil dela e interajam com o conteúdo dela. Aí, às vezes, eu fico pensando... E gente, se a pessoa... Né? Aí, às vezes, eu fico pensando... Gente, se a pessoa fica o dia inteiro no LinkedIn, ela trabalha que horas? Não é! Não tem hora pra trabalhar. É isso, o trabalho da pessoa. Só que esse trabalho da pessoa. Aí eu fico pensando... Mas o pessoal tem esse comportamento que parece um pouco... que a pessoa tá tentando viralizar como se fosse um Instagram da vida. Isso. Porque no fim do dia, o que o pessoal quer no Instagram é ter uma marca ali pagando as coisas pra ela. Né? Ou pagando pra ela fazer um conteúdo XYZ. Mas isso no LinkedIn, essa parte que eu não sei muito como funciona, de você ser um influencer no LinkedIn. Eu sei que o LinkedIn deve fazer alguma coisa pra pessoa que é um top voice, alguma tem coisa. Aquele negócio do top voice e tal. Eu já recebi vários e-mails, só que você tem que participar das conversas, do não sei o quê, eu ainda não qualifiquei pra ser LinkedIn Top Voice, mas eu já recebi várias coisas pra interagir na comunidade lá deles. Então, você tem que... É que nem escola de samba, você vai ter que estar presente lá e participar das coisas, entendeu? Tudo bem, isso é até legal. Mas eu não sei o quanto que no LinkedIn você vai ter um retorno, assim, que nem seria no Instagram, sabe? E aí eu fico me questionando também essa questão que você falou de botar muito conteúdo lá, porque no fim do dia, pra quê, né? Eu posto conteúdo pra promover minha empresa. Então, pra falar o que eu faço e pras pessoas saberem o que eu faço. LinkedIn. Exatamente. Aí tipo assim, fora isso, fora você promover seu próprio trabalho, eu não consigo entender o que pode ser porque eu acho que quanto mais você é visto, mais você é lembrado. Isso daí é óbvio. Isso é total, Mas... quando a gente está tratando, aí até contrapondo, quando o pessoal das mentorias fala, mas você tem que criar o gatilho da escassez, que a gente estava falando ali, né, do SDR, para ter alguém antes de chegar em você. Mas daí, se você está postando conteúdo, dúvida, assim, ignorante e genuína mesmo. Se você está postando conteúdo todo dia, toda hora, o tempo todo, você está no LinkedIn dos outros, não inbox, mas ali exposto nos comentários e tal... como que isso é visto, tipo, para um dono da empresa? Que não dá tempo, a menos que seja alguém alguém ali na minha conta, escrevendo por mim, postando por mim. Aí é diferente, aí é outra história, né? Sim. Eu acho que a lógica é essa mesmo. É de ter alguém ali postando por você. Só que eu acho... por isso que eu não gosto muito dessa ideia de fingir que eu sou inacessível, entendeu?
Ou, tipo, tentar passar a impressão de que eu sou inacessível. Porque, de novo, se você tá comentando, se você tá postando e se você tá interagindo lá, então você é inacessível por quê? Porque você não quer falar comigo? Então gera uma... né? Uma confusão, né? Então gera essa confusão. Então não tem muito sentido, né? Não, eu concordo. E assim, para finalizar, qual que é o recado que você deixa para os empresários, para as pessoas que querem a BizDev, que querem fazer uma prospecção no LinkedIn? Qual é o conselho que você deixa para eles? Porque antes de procurar uma empresa, a gente também tem que ter um nível de maturidade. Sim, verdade. Bom, o que eu deixo assim de conselho é entenda muito bem para quem você quer vender. Se você tem a possibilidade de fazer uma oferta muito clara, é muito melhor para sua prospecção. Então, pense nas pessoas para quem você quer vender, pense num produto específico que você quer lançar. Mas se é uma coisa que você nunca vendeu, então tenha uma segunda oferta de algo que você já está acostumado a vender, porque na pior das hipóteses, você tem essa segunda opção. Então não pense só, eu vou fazer esse produto, vou fazer essa oferta e é isso que eu vou vender e pronto. Não, porque se é uma coisa nova, nem você sabe quem vai comprar, não é verdade? Então, a ideia vende o que você já faz, o que você já oferece, que você tem cases, isso é bem importante. Eu tenho case XYZ. Então beleza. Então fala com esses segmentos aí parecidos que vai dar certo. Entenda a jornada de compra da pessoa que você tá abordando. Porque não adianta nada você colocar lá e colocar uma mensagem que a pessoa ainda tá na fase de conhecimento, que ela não tá nem pensando nisso ainda. Então, e também fomentar o relacionamento. Use o LinkedIn para fomentar relacionamento. Não para ficar só vendendo também, porque é chato. Todo mundo tá mandando mensagem no LinkedIn para vender coisas. Então, se você vem com uma mensagem diferente, de tipo, olha, eu vou fazer um evento, eu vou fazer alguma outra coisa, e você usa isso numa mensagem no LinkedIn, vai ser bem diferente a recepção. Boa. Muito bom. Primeiro, relacionamento, depois, venda. Porque senão fica aquele vendedor de porta em porta, né? Você quer comprar de mim? Não, vai na outra porta. Exatamente. E aí a culpa não é da empresa que foi contratada, né? A culpa não é da BizDev. Então, criar relacionamentos e conhecer o seu negócio. Exatamente. Fundamental. É o mínimo. É o mínimo que precisa ter para poder contratar o serviço da BizDev. Juliana, muito obrigada. Obrigada Foi um tempo muito bom, de muita qualidade. Eu fiquei muito contente, muito feliz. Muitas coisas aqui eu não sabia mesmo sobre o LinkedIn, até porque muda muito o algoritmo também, né? Sim. E a gente, como eu, não sou uma profissional do LinkedIn. Sim. Então, eu consumo o LinkedIn, mas é totalmente diferente de uma pessoa que nem você, que está totalmente focada, que entende as atualizações, o que mudou, o que está performando, o que não está. Tá ali com a mão na massa o tempo todo, né? É uma visão totalmente diferente. Sim. Então, às vezes a gente fala, poxa, eu vou fazer por mim mesmo. Peraí. Não recomendo. Não. Não vamos fazer a cirurgia na gente mesmo. Dá muito trabalho. Muito bom. Obrigada. Obrigada eu. Volte outras vezes. Voltarei. E a gente se conheceu pelo LinkedIn, pessoal. Então. Pois é, para vocês verem como o LinkedIn realmente fomenta relacionamentos. Esse foi mais um episódio. Obrigada a todos e nos acompanhem nas nossas redes sociais. A rede social, o LinkedIn da Juliana também vai ficar disponível aqui para todos. Obrigada, pessoal. Obrigada.